comigo em 1 Crônicas, capítulo 21. Versículo 2. 1 Crônicas 21. E 2. Nos diz a palavra do Senhor: Disse Davi a Joabe e aos comandantes do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan. Então trazei-me o relatório, para que eu saiba quantos são. Amém? Vamos fazer uma oração. Vamos orar pela irmã Aline, que está internada agora. Estava com crise. Colocar ela no jejum lá para possivelmente passar por uma cirurgia. Então vamos orar por ela. Também vamos orar pelo irmão Fernando. O Fernando já esteve aqui, né, algumas vezes. É o mecânico lá também. Ele, na segunda, passou mal, parece que sofreu um AVC. E hoje falei com ele está no hospital ainda. Mas tudo indica que ele está bem. Nós vamos orar por ele, porque é grave, né? É muito sério. Orar para que Deus dê vitória a ele. Peço que os irmãos continuem orando pelos meus pais, para que Deus venha os curar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Senhor Jesus, no Teu nome, oramos, Senhor, agora. Nós apresentamos os nomes, Senhor, as necessidades, estas causas, Senhor, que Deus, só o Senhor pode resolver. Por mais que a gente ame essas pessoas, nós somos limitados. Por mais que o nosso desejo, a nossa intenção seja fazer o melhor por elas, mas nós não podemos. Porém, cremos no Teu poder e por isso oramos agora. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estenda a Tua mão poderosa, cura estas pessoas, venha atender o clamor da Tua igreja, Senhor, faça milagres. Deus, eu sei que o Senhor continua sendo o mesmo. Os homens mudam, as coisas passam, mas o Senhor permanece sendo o mesmo. O Deus que operou no passado, aleluia, o Deus que opera no presente, o Deus que ouviu, o Deus que viu, o Deus que ainda ouve e vê. Senhor, em nome de Jesus, a Tua serva está lá, Senhor, internada, passando muita dor neste momento. Eu peço, tenha misericórdia dela, opera, Senhor, faça o milagre. Deus, irmão Fernando, que está lá no hospital em São José, Santa Catarina, Deus, toca na vida do Teu servo, continua dando a ele os Teus livramentos, guardando, abençoando. Deus, são tantas as necessidades, eu sei que o Senhor conhece cada uma delas, e nós estamos, Senhor, aleluia, em acordo aqui, orando, todos com a mesma fé, na mesma intensidade, com o mesmo desejo, a mesma convicção, aleluia, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, amém. Poder sentar-se, meus irmãos. Glória. Meus irmãos, essa atitude de Davi é bem conhecida de todos nós, que às vezes até, as pessoas não conseguem compreender o porquê disso, né? Por que que 70 mil homens foram
feridos, na verdade mortos. A ira do Senhor se acendeu contra Davi, contra o povo, porque ele fez isso. A questão em si, meus irmãos, não é uma simples contagem para ser feito um levantamento populacional, um censo para que ele apenas soubesse quantos são para se programar, ou para programar o seu governo, a forma de agir no seu governo, o seu reinado. Mas nós, observando desde o capítulo 18, nós vamos ver que Davi, ele estava experimentando muitas vitórias. Davi estava conquistando, ele estava vencendo. Ele venceu os filisteus, os moabitas, os sírios, os edomitas. E a Bíblia diz no capítulo 18, versículo 13, que Deus dava vitória a Davi por onde ele ia. Deus dava vitória a Davi por onde ele ia. Imagine, irmãos, conquistas poderosas que humanamente era impossível de se calcular como um mérito de Davi, do seu exército. Era uma ação de Deus. E a Bíblia é clara em dizer que o Senhor dava a Davi vitória por onde ele ia. Ou seja, não era Davi por si mesmo, era Davi lutando e obtendo em cada batalha o auxílio de Deus. E por esse motivo Davi estava avançando. Então, para nós entendermos o que aconteceu aqui, porquê da fúria de Deus, da ira de Deus, melhor, nós temos que compreender esse contexto. A Bíblia diz lá no capítulo 18 que ele conquistou muitas vitórias e então ele adquiriu ou pegou os despojos, ouro, prata, era muita coisa que ele recebia ou que ele adquiria após as batalhas que ele vencia. Então, nós vamos ver também no capítulo 19 que ele continua avançando e vencendo, né? Lá no capítulo 19, versículo 13, a gente sempre dá esse grito de guerra, né? Junto com os cavalheiros. A Bíblia diz que Joabe, né? ele diz isso, ele declara isso: esforça-te e pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Nós já pregamos sobre isso. Irmãos, isso aqui foi uma batalha em que não havia possibilidade de Davi vencer, né? Não existiam as fileiras do exército de Israel, existiam as linhas, né? As linhas do exército de Israel. Em vez de estarem enfileirados um atrás dos outros para batalhar, eles estavam apenas em linhas, porque eram poucos homens. Então, a gente percebe que era uma ação poderosa de Deus, claro, que por meio da atitude deles, né? Aqui Joabe está dizendo: olha, nós vamos fazer a nossa parte. O que cabe a nós vamos fazer, nós vamos nos levantar e nós vamos lutar. Inclusive eu estava observando o irmão Enoque, eu estava orando por ele, para que Deus abençoasse as vendas dele, mas eu estava observando aqui, pensando nisso. Se o irmão Enoque não vai, Deus não ia
Deus não ia fazer por ele o que ele pode fazer. Inclusive, a irmã Renata estava trazendo uma palavra sobre a viúva, e eu observei que Deus, por meio do profeta, abriu uma porta para ela, mas abriu uma porta de trabalho para ela. Não sei se os irmãos perceberam isso. Deus abriu uma porta de trabalho. Quando Deus deu o azeite, o que o profeta disse? Vai e vende e vive, né? Ou seja, se ela pegasse o azeite e ficasse com aquele azeite, ela não ia viver só de azeite, não ia dar certo. Mas Deus, Ele é assim, Ele dá a oportunidade, nós temos que fazer a nossa parte. Então Deus disse, vai, o profeta disse, né? Vai e vende. Ou seja, tu estava aí, tu iria morrer de fome, mas tu teve fé, tu obedeceu, agora Deus vai fazer um milagre. Deus vai te dar pão todo dia? Não. Deus vai te abrir uma porta de trabalho. Agora, quando tu precisar de alguma coisa, tu vai lá e vende o azeite. Precisou de outra coisa, vende mais um pouquinho de azeite. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E para vender ela teria que se esforçar, ela ia ter que sair de casa, ela ia ter que negociar, ela ia ter que barganhar. É assim, Deus sempre faz a parte que cabe a Ele, e a parte que cabe a nós, Deus não faz. Ele espera uma atitude do homem e da mulher, Ele tem prazer nisto. Neste caso, Joabe disse, olha, vamos fazer a nossa parte. Eu sei, né, nas entrelinhas aqui, ele pode estar dizendo, eu sei que é impossível. Eles estão em milhares, e nós somos uma linha aqui. É impossível, porém, nós vamos fazer todo o esforço que nós pudermos. E Deus vai fazer o que bem lhe entender, aleluia. Nós vamos lutar pela nossa cidade, pelas nossas famílias, nós vamos dar a nossa vida. E se Deus quiser fazer um milagre e fazer esse punhado de soldado vencer aquela multidão que vem contra nós, Deus é maior, Ele pode, isso está na mão dEle. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, Davi, com a força e o poder de Deus, ele ia conquistando as batalhas. No capítulo 20, nós vamos observar que Davi continuou obtendo vitória. Gigantes, né? Os servos de gigantes foram derrotados por Davi. Coisas extraordinárias aconteceram. Então, fazendo uma retrospectiva aqui, capítulo 18, Deus dá vitória a Davi. Capítulo 19, Deus continua dando vitória para Davi. No capítulo 20, Davi continua vencendo pela graça e a misericórdia de Deus. Chegamos no capítulo 21 e agora existe um problema. No capítulo 21, nós vamos ler no versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a numerar Israel. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. Agora a batalha entra num parâmetro ou num momento diferente. Agora a batalha entra num âmbito espiritual. Agora a batalha entra... A batalha agora é num âmbito espiritual. É um pouco diferente. É um pouco diferente. Agora é um inimigo que não se vê. Davi, Joabe e aqueles homens de Israel estavam vencendo um inimigo visível, palpável. Porém agora o inimigo é invisível. Um inimigo que não está diante dos olhos de Davi.
Eu entendo, irmãos, o que a Bíblia diz, que se nós nos inclinarmos para a carne, já é morte, né? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Nós temos que tomar cuidado, porque Deus vai nos dando vitória em muitos aspectos da nossa vida, daquilo que diz respeito às coisas terrenas, e às vezes a gente acaba esquecendo daquele inimigo que ele é sagaz e ele sabe o momento certo de se aproximar. Ele sabe a hora certa de se aproximar. Ele é oportunista. Ele é oportunista. E às vezes a gente esquece. A gente começa a lutar essas batalhas que são materiais, que estão num plano físico, humano, terreno. E a gente pede para Deus vitória. A gente pede graça para Deus, e Deus vai nos dando graça, vai nos dando sabedoria, vai nos abrindo porta, Deus vai nos fazendo enxergar as coisas de forma diferente, e Deus vai nos dando estratégias para solucionar problemas, e nós nos alegramos porque toda vitória traz alegria, todo avanço nos traz ânimo, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes estamos muito focados naquilo que é palpável, e esquecemos da guerra espiritual, no qual também nós estamos inseridos, mas não enxergamos, e aí quando focamos muito naquilo que é humano, que é terreno, e nos esquecemos daquilo que é espiritual, ali está, irmãos, um momento oportuno para que Satanás se aproxime, para tentar nos induzir, nos influenciar. E aí nós achamos que estamos bem, porque avançamos já um tanto, nós já avançamos muito, e agradecemos a Deus, e temos consciência que Deus tem nos ajudado, mas às vezes acabamos dando crédito para Deus, mas a gente acaba se achando sábio, a gente acaba se achando bom, a gente dá um pouco de crédito para Deus, a gente até fala que foi Deus, mas não é aquela humildade que eu preguei outro dia, que a humildade deve ser como a de Cristo. Cristo era humilde de coração. Às vezes a nossa humildade ela está muito naquilo que a gente fala, mas pouco naquilo que a gente sente de verdade. Não é aquela humildade que vem do Espírito, que vem da alma, aquela humildade que é a verdade, mas é aquela humildade que eu falo para convencer a mim mesmo que eu sou humilde, e nós temos que cuidar com isso, porque Satanás sabe se eu sou humilde de coração, ou se eu estou falando para me sentir menos culpado daquela soberba que está ali em mim, e eu acabo enxergando aquele mal e tento lutar contra ele. Meus queridos irmãos, Satanás é oportunista, e a Bíblia Sagrada nos diz que neste exato momento, no capítulo 21, depois que Davi já estava enriquecido pelos despojos, já estava grande por causa das vitórias que Deus deu a ele, Satanás chega, e a Bíblia diz que ele se levanta contra Israel. Satanás se levanta e ele passa a influenciar, a induzir, é a palavra correta, a Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, segundo o coração de Deus. O coração do homem é perverso e é enganoso.
mas o coração de Deus é perfeito e é santo. Agora a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Davi era um homem de Deus, Davi era um homem crente, Davi era um homem temente, mas Satanás chega também para tentar os tementes. Ele chegou no deserto para tentar Jesus depois de 40 dias e 40 noites que Jesus estava jejuando. Ele foi lá para induzir Jesus a fazer algo que não era errado, mas o problema estava em quem estava induzindo, e Jesus sabia muito bem quem era, e ele não aceitou aquilo porque vinha do diabo. Mas Davi descuidou, meus queridos irmãos, e a Bíblia diz que Satanás induziu ele a contar o povo. Satanás coloca um sentimento no coração de Davi. Um homem que era segundo o coração de Deus, agora é induzido por Satanás a contar quantos homens tinham. Veja bem, ele foi induzido por Satanás a fazer um levantamento, porque ele queria agora estar seguro. Ele queria, tudo indica que ele queria saber quantos homens tinham, porque na próxima guerra ele saberia como agir, ele se sentiria mais tranquilo para enfrentar uma possível ameaça, se ele soubesse exatamente quantos homens estariam à sua disposição. Meus irmãos, isso desagradou a Deus. E aqui a Bíblia Sagrada vai nos dar o exemplo, aleluia, de Joabe, se levantando e falando, tentando convencer Davi. Joabe neste exato momento está fazendo alusão, a ação dele, a atitude dele, está fazendo alusão à voz do Espírito Santo, que fala com aqueles que temem a Deus. Joabe se levanta e tenta convencer Davi a não fazer aquilo. Joabe estava dizendo nas entrelinhas: olha, Davi, Deus é conosco, Deus nos deu vitória, quando não tinha quase ninguém para lutar contra os exércitos inimigos. Olha, Deus nos deu força e riqueza, não vamos nos preocupar com isso, vamos continuar na dependência de Deus, aleluia. É como a ação do Espírito Santo, quando Satanás vem nos tentar a induzir a fazer coisas que aparentemente não são erradas, mas é Ele quem está induzindo, e só por vir da parte dele, nós devemos ter esta convicção que deve ser condenado. Não podemos aceitar as propostas de Satanás. Tudo que ele induz o homem a fazer, parece até que não é errado em algum aspecto, mas lá no final, vai desagradar a Deus, vai gerar algum problema espiritual para a nossa vida. Então logo o Espírito Santo já começa a nos advertir: toma cuidado, ora mais um pouquinho, lê mais a palavra, oh, aleluia. Quem sabe tu vai ficar mais atento depois de hoje à voz do Espírito de Deus, oh, aleluia, e vai ficar mais atento também quando a voz de Satanás tenta te induzir. Não é um bom pensamento teu, não é uma estratégia tua, é uma influência diabólica, e tudo aquilo que vem do diabo, vamos pôr por terra, vamos rejeitar, vamos abandonar, vamos dizer: eu não quero para a minha vida, eu só aceito aquilo que vem de Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Parece que não tinha nada demais, parece que não tinha nada demais contra o povo, mas era uma influência diabólica. Às vezes, irmãos, aquela estratégia que a gente tem para fazer alguma coisa, não foi a sabedoria que Deus deu anteriormente, é a voz de Satanás falando.
Só que se nós não estivermos, se nós não andarmos no Espírito, se nós estivermos inclinados para a carne, morto não ouve a voz do Espírito de Deus. Morto não ouve a voz do Espírito de Deus, porque existe uma inclinação para a carne e isso já é morte. Aí o Espírito de Deus fala, adverte, mas às vezes a proposta é justamente aquilo que a gente quer ouvir. Às vezes o conselho é justamente aquilo que nós queremos ouvir, que nós já estamos obstinados para colocar em prática. É justamente aquilo que nós esperamos, irmãos. Nós temos que ter esse cuidado, porque nós temos que ter a nossa vida dirigida pelo Espírito de Deus. Deus é o Senhor das nossas vidas. Nós morremos para nós mesmos e nascemos com Cristo. Agora nós temos que ter a mente de Cristo, Ele que governa tudo em nós. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a gente quer que aquilo ali seja feito daquele jeito. Eu imagino que Caim, por exemplo, Caim sabia, porque o próprio Deus disse: se tu fizeres o certo, né? Vamos falar com minhas palavras aqui. Tu sabe o que é para ser feito. Se tu fizer o correto, tu vai ser aceito. É isso aí. Ou seja, Deus está dizendo: tu sabes, mas Ele não queria. Ele não queria. Aí, neste momento, vem uma influência. Satanás induzindo: não faz desse jeito mesmo. Eu vou te dar uma dica. Ô Caim, eu vou te dar uma dica. Tu faz o seguinte: tu pega, tira para ti bastante. Quando tu estiver garantido, tu vai lá e entrega para Deus. Não dá no mesmo? Tu não vai entregar também? Tu não vai ofertar também? Ó, irmãos, e você acha que o Abel natural, ser humano como nós, não queria também ter esta segurança de pegar as primícias para ele e depois ofertar também? Você acha que ele não recebeu tal influência também? Você acha que só Caim foi influenciado? Não. Satanás tentou também. Não que obteve êxito, claro que não obteve, mas ele tentou. Se ele tentou Jesus, se ele tentou Davi, eu creio que ele tentou Abel também. Mas Abel, ele levou o seu pensamento cativo à obediência. Oh, glória ao nome do Senhor. Quando a nossa vontade é dar um jeitinho e vem aquela influência que a gente acha, que estalo na mente, eu vou fazer assim. Oh, meus irmãos, isso eu creio que veio para Abel, mas ele não. Eu vou fazer como eu aprendi que deve ser feito. A minha vontade é uma, mas eu preciso me sujeitar. Oh, glória a Deus. E ele vai lá, oferece as primícias para Deus. Ele estava dizendo assim: Deus, eu não sei o que virá amanhã, mas o que veio hoje é teu. Eu não preciso me preocupar, porque minha vida está em tuas mãos. Aleluia. Deus abençoou ele. Mas como abençoou, ele morreu nada, irmão. Ele está vivo e continuará vivo por toda a eternidade. Agora Caim não. E essa questão do senso tem dois problemas. Voltando para Davi.
Primeiro problema: influência diabólica, obstinação. Eu quero saber, eu preciso estar seguro. Falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. Balaão era um homem obstinado. Um homem obstinado. Quando chegam com a primeira oferta, ele ora a Deus: Deus, vou ou não vou? Deus diz: não irás. Aí ele vai lá e dá a resposta: não vou. A segunda oferta vem maior. A resposta ele já tinha. Deus já tinha falado, mas ali ele se inclina. Ele se inclina para o pecado. E ali ele está morto. Aleluia. Porque ele já tinha ouvido a vontade de Deus. Aí ele vai perguntar de novo: vou ou não vou? Deus disse: vai. A Bíblia diz: ele amou o prêmio. Ele amou a proposta, por isso que ele foi orar. Ele não foi orar querendo saber a vontade de Deus. Ele foi orar já obstinado. A oração dele já estava direcionada. Oh, glória a Deus, ele não queria abrir mão daquele prêmio. Aí Deus disse: vai. Joabe falou para Davi, mas o coração dele já estava fechado, obstinado. Irmãos, que cuidado que nós temos que ter. Será que aquela atitude que nós estamos tomando é uma direção de Deus? Ou é uma influência diabólica? Nós não estamos imunes à influência diabólica. Se nós abrirmos uma brecha, se o nosso coração se voltar, aleluia, se nosso coração se voltar, se inclinar para o mundo, nós vamos estar, meus irmãos, correndo um sério risco de estar tomando atitudes que não são direcionadas pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia nos manda viver e andar no Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Às vezes é concupiscência da carne, mas às vezes é influência do diabo também. E tem crente que está na igreja, que está orando, mas as suas atitudes são influenciadas por Satanás. Meus irmãos, isso tem que sair da nossa vida. As consequências chegam, e só há uma forma, irmãos, de obter vitória sobre isso, e a Bíblia vai nos mostrar. Quando vem o duro juízo de Deus, Davi se humilha. Ele diz: Deus, o erro foi meu. Deus, aqui, eu não ouvi Joabe, eu não ouvi o teu Espírito Santo me advertindo, eu dei ouvidos à voz de Satanás, o meu coração estava obstinado. Deus, que o juízo venha sobre mim, sobre a minha casa. Tenha misericórdia. E aí, aleluia, oh glória a Deus, Deus aplica outro plano. Deus estende a mão de misericórdia, aleluia, porque ele se arrependeu. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã: se tu, aleluia, tem feito coisas que você não tem convicção que é uma direção do Espírito Santo, tome cuidado, se arrependa, porque as coisas, como o pastor Jacob pregou, elas não vão à ruína de uma hora para outra. O crente se desvia e aos pouquinhos, ele tem reserva, né, mas vai acabando essa reserva, e daí a desgraça vai vindo aos pouquinhos, mas chega uma hora, irmão, que a desgraça bate da porta, a colheita vem com força, e é terrível a consequência. Oh, aleluia! Mas também Deus usou seu servo aqui para nos dar uma estratégia. Existe só uma forma de não colhermos aquilo que nós plantamos, é arrancar com raiz e tudo. Arrancar com raiz não é
fácil, tem que cavar, vai ser difícil, mas se nós arrancarmos, nós não vamos colher o fruto amargo que Satanás quer que nós comamos. Nós vamos ainda, pela graça e misericórdia de Deus, plantar algo bom para a nossa vida, tomar atitudes direcionadas pelo Espírito Santo. Oh, aleluia, obter vitória. Oh, glória a Deus. Vamos estar atentos à voz do Espírito de Deus. Vamos ouvir e deixar Deus dirigir a nossa vida. Satanás não chega para Davi. Oh, veja, ele não gritou, porque a Bíblia diz que ele se levantou. Satanás não gritou, ele se levantou. Eu entendo que quando se levanta é porque quer chegar perto para falar. E a Bíblia diz que ele induziu. Ali está Davi, coraçãozinho de Davi. Conquistamos muitas vitórias. E existem outros exércitos que estão se levantando. Vamos contar quanta gente nós temos do nosso lado, quantos homens de guerra. E quando eles vierem, nós vamos estar preparados, e vamos ser muitos. Eu quero ter certeza disso. Satanás vê isso e vai lá no Davi, né? Vamos junto lá então. Aí o Joabe grita, não, né? Grita Joabe, não vai. Não, Joabe, faz igual o Espírito Santo, chega bem perto. O Joabe vai fazer igual o Espírito Santo. E Davi com o coração obstinado, e o companheiro, agora era companheiro dele. Isso, Deus tem melhor para ti. E agora o Davi vai, irmão, sendo induzido, vai lá, Elau, manda contar, aquele povinho lá, que vocês tinham, vocês eram fortes, mas agora são muitos, vai lá, tu tem que ter certeza, conta o povo. Conta todo o povo para nós. Aí, obrigado, meus irmãos. E os irmãos, que coisa terrível, às vezes é assim, a gente acha eu estou avançando. Toma cuidado. Nós temos que conhecer a voz do Espírito de Deus. Satanás chegou pertinho. Satanás foi lá influenciar. Não fala com voz feia. Fala exatamente o que queremos ouvir. Fala exatamente o que queremos fazer. E se nós dermos ouvir, vamos pecar contra Deus. Irmãos, 70 mil pessoas. Mas Deus estava dizendo assim, tu contou, pois agora tu perdes 70 mil. Tu contou, agora menos 70 mil. Onde é que está a tua força agora? Aleluia. Se ele não contasse, ele ia continuar com a mesma fé. Não importaria o tamanho do exército inimigo, ele continuaria com a mesma fé, a mesma convicção. É Deus, é tudo por Deus. É Ele quem dá vitória, é Ele quem tem nos guardado, é Ele quem tem nos dado livramento, é Ele quem tem feito as coisas poderosas que nós estamos vendo, é Ele quem nos deu toda essa riqueza. Não fomos nós, mas é Ele. Glória ao nome do Senhor. Ele continuaria com a mesma convicção. Oh, glória a Deus. Não meça a tua força, crente. Não meça a tua força. Continue acreditando
acreditando que o Deus que te guardou até aqui, o Deus que te deu vitória, que te deu estratégias, é o mesmo Deus que vai continuar abençoando a tua vida. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Observe bem quem está falando contigo. Observe bem. Aleluia! Oh, glória. Qual é a voz que tu está ouvindo? Geralmente, quase sempre, a voz de Deus confronta a nossa vontade. Eu vi um pastor, hoje é um dos nossos diretores, ouvindo uma profecia, e ele assim, eu estou lutando com essa profecia, fazem muitos anos isso, eu estou lutando com essa profecia, porque Deus não costuma gavar ninguém. Deus não costuma dar moral, assim, deixar o homem. Porque Deus conhece a soberba. A soberba é a rainha das iniquidades. Ele ficou lutando com a profecia que recebeu. Porque a profecia era muito assim para ele. Ele entendia, irmãos, e é verdade, que geralmente a voz de Deus nos confronta. Deus é um pai que ama, um pai que corrige. Ele conforta. Ele consola. Ele cura. Ele traz ânimo. Sim. O que é Deus trazer ânimo? Te esforça. O que é Deus trazer ânimo? É usar o profeta e dizer para a viúva: eu fiz a minha parte, agora vai e vende. Isso é Deus trazer ânimo. É mostrar que se nós fizermos a nossa parte, Ele vai estar ali, pronto para fazer o que lhe cabe. Aleluia. Mas Deus não é o Deus que vai dizer para o homem que está andando em caminhos tortos, vai dizer: eu sou contigo. Não é um Deus que vê o homem no pecado e diz: eu estou ouvindo as tuas orações. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. É verdade. Deus diz para o pecador: arrepende-te. Oh, glória a Jesus. Deus diz para aquele que está caminhando em um caminho errado: vem comigo, abandone o teu caminho, ande nos meus caminhos. Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença. Isso é perfeito.
Ele é o Pai que corrige o filho queimado. Ele está nos corrigindo. Tome cuidado com as vozes que estão preenchendo a tua mente, que estão satisfazendo exatamente aquilo que tu planejou. Tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado. Tome cuidado, ouça a voz do Pai que te ama. Tome cuidado, dê ouvido a Joabe e Davi. Dê ouvidos a Joabe e Davi. Joabe já enxergou. Joabe neste momento teve uma visão mais aguçada. Ele enxergou um mal aí. Ele viu uma ação diabólica. Ele enxergou que essa atitude vai desagradar o Deus que deu vitória anteriormente. Ouve, Joabe e Davi, nesta noite, a voz do Espírito fala conosco. Tenha esta sensibilidade e ouça a voz do Espírito de Deus. Deus, mas eu não queria. Não quer, mas te submeta. Te submeta. Te submeta. É o melhor. O que Deus tem é melhor. O que Deus quer é o melhor. O que Deus faz é o melhor. Aleluia. Lembra-te das vitórias anteriores e saiba, Ele não vai te abandonar. Te mantenha fiel.